Boa noite a você que está aqui acompanhando nesse canal do YouTube a história de Santa Cruz, do professor Sivaldo. Hoje, neste domingo, dia 13 de abril de 2025, domingo de Ramos, na parte da manhã, eu estive participando do 37º passeio ciclístico pelas Maravilhas de Santa Cruz. Este passeio ciclístico ele é organizado por iniciativa, foi um projeto idealizado há 37 anos pelo repórter fotográfico, também cinegrafista, Reinaldo Azevedo, que eu costumo chamar de comendador, porque ele recebeu a comenda, a medalha Pedro Ernesto, a maior comenda, a maior medalha concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, concedida na época por iniciativa do vereador Jorge Babu. E o Reinaldo vem fazendo esse trabalho, que eu considero um trabalho elogiável, um trabalho magnífico, como eu já falei, há 37 anos. Ele propõe os passeios, geralmente são 2, às vezes 4 passeios durante o ano. As inscrições são feitas a partir de doações de gêneros alimentícios não perecíveis, principalmente arroz, feijão, para que esses alimentos então são recolhidos, são arrecadados, né? A taxa, não existe taxa de inscrição, quer dizer, a inscrição é feita a partir da doação de 2 quilos de alimentos. Geralmente eles sugerem feijão e arroz, porque se a pessoa começar a levar sal e fubá, não tem graça, né? E esses passeios, alguns têm início no estacionamento do shopping de Santa Cruz, e outros têm início no adro, ali na entrada da paróquia de São Benedito, ali na Areia Branca. O de hoje, por exemplo, foi na paróquia de São Benedito. Então, geralmente, nós aguardamos ali no adro, o padre, o pároco da igreja vem, dá a bênção. Hoje foi uma data muito diferente, muito especial, porque nós tivemos a procissão de Ramos, a procissão que simboliza a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, é um símbolo também para quem é católico, para quem frequenta a igreja, da penitência. É o início de uma semana de penitência. E quem conhece um pouquinho dessa parte da liturgia, da história da igreja, sabe que esse domingo de Ramos simboliza também a entrada de Jesus no jumento. O jumento simbolizando aquele animal simples, singelo, e Jesus então vem montado no jumento e entra em Jerusalém. A partir daí começa uma semana de penitência, depois tem as solenidades, cerimônias religiosas de quinta-feira santa, sexta-feira santa, e termina com o domingo de Páscoa, que é exatamente a data festiva. Inclusive as igrejas é, têm uma fase da liturgia que as imagens são cobertas, enfim, tem uma série de liturgias. E hoje houve uma procissão, eu fiquei surpreso, porque a procissão tinha, digamos, centenas de pessoas. Eu acredito que devia ter umas 300, 400 pessoas. Eu fiquei muito surpreso. Eu cheguei a fazer uma filmagenzinha, depois eu vou até postar, porque eu fiquei surpreso. Outra coisa também que eu achei muito interessante, muito diferente, foi a entrada de um grupo de jovens, de moças. Eu acredito que devia ter umas dez moças pelo andar, dava a impressão que eram moças ainda adolescentes, não sei, garotas e tal. Todas elas, imaginem só, numa igreja católica, todas elas entrando com aquela indumentária da religião afro-brasileira, as religiões umbandistas e tal. E chegou um líder, eu não sei como é que é o nome do líder, mas tem um nome, o meu amigo Silvan poderia até me dizer, com elas entrando na igreja para assistir a cerimônia. Eu falei, puxa, mas que interessante, que bacana. Isso chama-se ecumenismo. Isso aí foi a ideia do ecumenismo, ela é antiga, mas ela teve força com o Papa João XXIII no Conselho Vaticano II, ou seja, da aproximação das religiões, porque outro dia o Silvan, esse meu amigo Silvan Guedes do Ecomuseu de Sepetiba,
passou uma postagem de um padre lá em Salvador, acho que Salvador, na Igreja do Bonfim, não tenho muita certeza, mas fazendo a celebração e durante seu pronunciamento, ele falando que a igreja está aberta, né, para todas as religiões, porque a igreja tem que ser aberta. E aí o Reinaldo hoje me chamou a atenção. Fiquei assim, poderia ter filmado a entrada delas, porque realmente eu considerei aquilo ali um ato simbólico, isso hoje no domingo de Ramos. Mas a verdade é que eu estou aqui para falar de uma outra coisa. Esse 37º passeio ciclístico, ele teve início lá na Areia Branca, na igreja da Areia Branca, né, na paróquia da igreja da Areia Branca, depois da bênção do padre, e dali nós seguimos para Sepetiba, pela Avenida Areia Branca, em direção ao Largo do Arão, pelo antigo caminho de Sepetiba, pegamos a estrada do Piaí, não chegamos ao Coreto, pegamos a estrada do Piaí e fomos até o final da estrada do Piaí e entramos lá aquela rua que vai sair na Praia do Cardo. Quem conhece aqui a região sabe de que eu estou falando. Quem não conhece vai ter que pegar o Google Earth para ver. Então, chegando lá na Praia do Cardo, entramos à direita e seguimos pela Praia do Cardo, depois pegamos a Praia Dona Luísa, a Praia de Sepetiba, passamos diante daquela imagem da Iemanjá, fomos direto, passamos pela Praia de Sepetiba e sempre eu participo, eu não vou de bicicleta, é um passeio de ciclistas, né? É um passeio organizado que a participação são os ciclistas, que são os mais importantes, porque se não tiver o ciclista, não tem o passeio de ciclista, né? Então eu vou dentro do carro do som e o Reinaldo sempre pede que eu vá falando um pouquinho sobre os locais, um pouco da história e tal. Como eu não gosto muito disso, né? Eu já aproveito e vou. Então, ainda quando chega em Sepetiba, ali onde tem o Coreto, que é a Praça Washington Luiz, onde tem aquelas barracas de peixe, tem também os restaurantes ali, seguimos em direção à entrada da base aérea. A base aérea de Santa Cruz tem um setor que tem um portão ali de entrada, inclusive ficou uma guarnição de serviço ali. Então nós entramos ali, é claro que tem que parar, tem que pegar autorização, porque é uma área de segurança nacional. Mas o Reinaldo, ele é muito organizado, muito metódico, porque esse passeio ciclístico, ele é um evento que está no calendário de turismo do município do Rio de Janeiro. É uma lei, foi aprovado por uma lei na Câmara Municipal para que esse passeio pudesse ser realizado. Então, todos os anos ele é realizado. E o Reinaldo, claro, obviamente, ele tem que organizar tudo, ele vai, pede uma audiência com o comandante, explica tudo e o comandante então autoriza, porque isso aí envolve, como é um domingo, envolve inclusive guarnição de serviço, porque são pessoas que estão ali numa área, são muitos, às vezes tem mais de 200 ciclistas, né? Então tem que ter a segurança. Então são muitos militares, por isso que nós aqui agradecemos ao coronel Aviador Leal, comandante da base aérea de Santa Cruz, e também aos militares que tiveram hoje se prontificaram de ficar a serviço lá para dar segurança, dar acessibilidade a todos os participantes. Bom, aí entramos então pelo portão da base aérea do lado de Sepetiba, e ali é um campo arqueológico importantíssimo, é um sítio arqueológico, porque nesse local existiam sambaquis, eu já falei sobre os sambaquis, que são aqueles concheiros artificiais, e existe também ainda as ruínas do antigo boile, que eram cais, um atracadouro de navios, que funcionava desde a época colonial. Então é um local histórico muito interessante. Inclusive tinha um dos ciclistas que mora lá em Sepetiba, tirou muitas fotos, não hoje, né, em uma outra oportunidade, e ele me mostrou as fotos lá no celular dele, excelente, depois ele ficou de compartilhar, vou aguardar, aqui anotei o nome dele, depois nós vamos entrar em contato. Bom, vai entrando pela base, chega nas proximidades da pista de pouso, né? Inclusive a pista de pouso do aeroporto Bartolomeu de Gusmão, só enfatizando aqui, é uma das maiores pistas do Brasil. Ela, inclusive, é maior do que a pista
do aeroporto Santos Dumont. Ela só não é maior do que a do Galeão, porque a do Galeão começou com 2.000 metros, que era menor do que a de Santa Cruz, mas atualmente está com 4.000 metros, 4 quilômetros. E a de Santa Cruz tem mais de 2.500 metros de extensão. Então, é uma pista do aeroporto Bartolomeu de Gusmão. Então, nós chegamos perto, ao lado do hangar do Zeppelin, em frente ao setor do comando da base aérea de Santa Cruz, do Coronel Leal, o comandante. Tinha vários oficiais, sargentos, suboficiais lá de serviço. Ali, os ciclistas entram no hangar, tinha uma água que foi servida lá para todos, água mineral geladinha e tal, banheiros, porque depois dessa baratona toda, porque vai até Praia do Carro, depois volta, então o pessoal vai ao banheiro e tal, e também banana é muito importante, banana prata, porque a banana tem potássio para evitar câimbras e tudo mais. E até falar em câimbras, eu quero registrar a presença aqui do André Luiz Nascimento, que é um maratonista incrível, um rapaz que ele vai todo o percurso, porque todos nós, eu vou de carro de som, motorizado, né? Embora vocês observem que minha garganta já não está tão boa assim, porque fiquei falando o tempo todo. E os demais vão de bicicleta. Mas o André Luiz Nascimento, o maratonista, ele vai a pé, ele vai correndo. Vai correndo o percurso todo. Então, parabéns aqui o André Luiz Nascimento, meu primo. Brincadeira, né? Meu Sivaldo Nascimento Souza, mas ele não é primo, não. Mas, de qualquer forma, é realmente um exemplo, porque ele vai, durante todo o percurso, à frente, apoiando. Então, na base aérea, eu estive hoje, essa postagem, essa apresentação, ela se refere exatamente por causa da base aérea. Porque lá na base aérea de Santa Cruz, tem inúmeras aeronaves em exposição. Foram aeronaves que prestaram serviço em determinadas épocas, né? Na guerra, ou mesmo fora da guerra, em paz e tal, e que hoje elas não estão mais em operação, até porque já se tornaram obsoletas, né? Algumas delas foram para o Museu Aeroespacial, aqui no Campo dos Afonso, outras ficaram em outras bases, também bases, porque o Brasil tem várias bases, né? E essas estão em Santa Cruz. Agora, o que me chamou a atenção, primeiro, o hangar. O hangar é monumental, né? O hangar é um monumento tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1998. Ele foi construído, começou a ser construído em 1934, foi inaugurado em 30 de dezembro de 1936, funcionou pouco tempo, né? E o hangar, além do hangar, foi construído um ramal ferroviário, foi construído também o aeroporto, e tem essa importância. Mas eu falo sempre, não foi só o hangar do Zeppelin, o nome oficial é hangar Zeppelin, mas ele é também um hangar, o Hindenburg também esteve aqui. E depois, mesmo depois de extinta a companhia alemã, que fazia a comunicação, né, o transporte, a aviação de Frankfurt, da Alemanha até Santa Cruz, mesmo depois da extinção, na Segunda Guerra Mundial, o hangar continuou sendo usado para os blimps, que também eram aeronaves, eram dirigíveis também, só que menores, com outro objetivo, que era o objetivo militar de sobrevoar o oceano, o Atlântico, né, o mar, para localizar possíveis submarinos. Prestou um serviço excelente. Era da Marinha, a Marinha de Guerra dos Estados Unidos. Então, eles estiveram instalados em Santa Cruz e outras bases também. Então, aproveitei, olhando lá, tirei umas fotos. Eu acho aquele hangar uma coisa fantástica, por dentro e por fora. Porque, como eu já tive a oportunidade de fazer uma apresentação aqui, o hangar, ele veio da Alemanha como se fosse um gigantesco quebra-cabeça. Ele veio todo para ser montado aqui. E a estrutura interna para a sustentação, os alicerces, eles chegaram a 15 metros de profundidade, porque aquela área é uma área bem próxima de Sepetiba, bem do nível do mar, inclusive quando chove e a maré está cheia e se os canais estiverem assoreados, aquilo enche. Houve uma época, inclusive tem umas fotos antigas da década de 50, que aquela região toda, aquela base aérea ficou toda inundada, totalmente inundada. Então até hoje passei, vi que um dos canais lá, a prefeitura andou fazendo limpeza, está ali, porque tem que se limpar os canais, porque senão vem a água, né, a chuva, se a maré está cheia, vai encher, vai inundar.
Então, como eu disse, aproveitei para tirar umas fotos internas. Então, aquela estrutura do hangar é uma estrutura fantástica, porque foi um material que veio na década de 30. Ele se encontra instalado nas proximidades de Sepitiba, quer dizer, a maresia. Quem sabe, quem tem automóvel e mora por aqui sabe que a maresia desgasta mesmo, e lá ele praticamente se mantém intacto. E vocês entram no hangar, eu tirei uma foto, coloquei uma foto na apresentação, para vocês terem uma ideia, né? Os janelões, as duas portas, porque as portas tinham que ser imensas para que o gigantesco dirigível pudesse entrar, né? Claro. Então, essas portas ela ainda tem um mecanismo elétrico que funciona, e quando por acaso não funciona, mas tem que abrir, por um caso de emergência, eles têm que colocar os soldados, que tem um mecanismo também manual. Então, são 8 soldados, 4 de um lado e 4 de outro, para mexer naquelas roldanas, naquelas manivelas, para que a porta gigantesca, com não sei quantas toneladas, ela possa abrir e fechar. Então, hoje nós tivemos no hangar, nesse 37º Passeio Ciclístico. Dali do hangar, nós seguimos em direção ao 1º Batalhão de Engenharia de Combate Escola, que é o antigo convento dos jesuítas, e depois retornamos à paróquia de São Benedito, onde houve o encerramento com o sorteio de uma bicicleta. Uma bicicleta foi doada para os participantes, foi sorteada lá na hora. Agora, como hoje a apresentação, o que eu falei? Puxa, mas que interessante. Eu tirei essas fotos e vi que tem em frente ao hangar existe uma aeronave, um AMX, que eu há muito tempo já tinha fotografado, mas eu não tinha atentado para a importância do AMX. Então, esta apresentação, ela se refere toda a esse AMX, é o Campo Nero Moura, porque toda a base aérea de Santa Cruz, ela recebeu o nome de Nero Moura, que foi na época ele era tenente-coronel, ele foi comandante do 1º Grupo de Aviação de Caça. Esse 1º Grupo de Aviação de Caça é um dos grupos de aviação da base aérea de Santa Cruz, e que teve participação heróica na Segunda Guerra Mundial. E o Nero Moura foi o primeiro comandante do 1º Grupo de Aviação de Caça. Inclusive, nesta semana agora, terá uma reunião, a reunião do Grupo de Aviação de Caça, que os brigadeiros, os oficiais antigos do Grupo de Aviação de Caça, ele mantém a tradição de todos os anos, eles se reúnem lá na base aérea de Santa Cruz para rememorar os feitos antigos do grupo. E aí eu resolvi então fazer esta apresentação baseada exatamente no AMX, que o AMX foi o substituto do Chavante. Então eu vou falar um pouquinho do Chavante, que foi o antecessor, né, do AMX, e vou falar um pouquinho do AMX. Então a nossa apresentação de hoje é na base aérea de Santa Cruz. Lembrando que nós participamos hoje do 37º Passeio Ciclístico Série A. E ainda este ano, no mês de junho, teremos o 37º Passeio Ciclístico Série B. Então, fiquem atentos, porque quem tem bicicleta, que mora por aqui, que gosta dessa atividade, vale a pena participar, porque é uma atividade que envolve a parte esportiva, porque, vejam, para pedalar durante esse longo tempo, mais de 20, 30, alguns percursos chegam a 30 e poucos quilômetros, né? Porque vai daqui de Santa Cruz, vai até Sepetiba, volta por dentro da base, algumas vezes vai até os jesuítas. Então, é preciso também ter uma certa disposição. E, além de ser essa atividade esportiva, tem também o lado cultural, o lado histórico e o aspecto também social, porque como a inscrição é feita a partir de doações de alimentos, e esses alimentos são doados para as pessoas que necessitam, então vejam também que está sendo cumprido também um aspecto aí de atendimento social. Então já fica aqui o convite, eu não faço parte do grupo, mas sou apenas o apoiador, porque eu vou fazendo a divulgação e vou, quando tiver alguma informação para aquelas pessoas que quiserem, não precisa necessariamente ser de Santa Cruz, porque
Em alguns passeios desses tem muitos grupos que vêm de Campo Grande, vêm de Seropédica, vêm de Itaguaí, vem gente de Itaguaí, vem até gente de mais afastado. Então vai ser em julho, aí estarei avisando a vocês. Então, vamos começar aquela apresentação, mostrando para vocês as fotografias, né, da base aérea e comentando também sobre esse AMX. O título que eu postei aqui para a apresentação é a presença da base aérea de Santa Cruz no bairro Imperial. Ponto de partida para o esquadrão Adelphi 1/16 GAV. Primeiro local onde o AMX entrou em serviço. Então vejam também, mais uma vez aqui, a importância de Santa Cruz na história do Brasil, porque nós temos aqui uma aeronave importantíssima como a AMX e ela vai ter o seu local de início, de inauguração, de entrada em serviço exatamente aqui na base aérea de Santa Cruz. Observem que eu coloquei os brasões tanto do grupo Adelphi, né, do esquadrão Adelphi, como da base aérea de Santa Cruz e também o nosso brasão heráldico de Santa Cruz. Abaixo do brasão, um pouquinho à direita, vocês observam que tem um arco, um pedacinho do arco branco, infelizmente não pegou todo, que é um pedaço do monumento que presta homenagem ao aviador de caça da Força Aérea Brasileira, que é um monumento que foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o maior arquiteto brasileiro de todos os tempos, Oscar Niemeyer. Então, o Oscar Niemeyer fez esse projeto, é um capacete usado pelos aviadores, um capacete estilizado que o Oscar Niemeyer fez. Então, você está no canal do YouTube de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo Souza, e aqui você tem uma foto que eu tirei hoje, fiz hoje, essa foto, dia 13 de abril de 2025, mostrando o AMX da sua lateral. Aqui ao lado esquerdo já é uma parte da pista do aeroporto Bartolomeu de Gusmão e um pouco mais para a direita, que não aparece aqui, já é o nosso monumental hangar do Zeppelin. No hangar do Zeppelin, com os ciclistas participantes do 27º Passeio Ciclístico pelas Maravilhas do Bairro Imperial de Santa Cruz, tive a oportunidade de fazer uma série de fotografias. Esse passeio também, principalmente para quem quer conhecer a base, o hangar, é uma oportunidade excelente, porque nem sempre é permitida a entrada. E nos dias dos passeios, os ciclistas entram no hangar, podem tirar fotos, né? É um momento, nós ficamos lá cerca de meia hora, então é um momento também de se registrar. Essa foto mostra, ainda era tenente-coronel, o Nero Moura. Ele era tenente-coronel quando assumiu o comando do 1º Regimento de Aviação em Santa Cruz, que depois vai dar, então, origem a uma aviação de caça. Isso foi em setembro de 1945, 2 meses depois do final da Segunda Guerra Mundial. Vejam aqui na fuselagem da aeronave, do avião, tem aqui o símbolo do Sentapua, que foi o símbolo usado na aeronáutica durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o Nero Moura depois foi promovido a brigadeiro e chegou até a comandar a Força Aérea Brasileira. Ele nasceu em 1910 na cidade de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, gaúcho, portanto, né? Iniciou a trajetória acadêmica no município natal, seguiu para o Colégio Militar de Porto Alegre, faleceu em 17 de dezembro de 1994 no Rio de Janeiro e em 17 de janeiro de 95, um ano depois, foi oficialmente considerado como patrono da aviação de caça, recebeu o título patrono da aviação de caça, então Nero Moura. Durante o período militar, naquela época, quando ele fez a academia, ele fez ainda a Escola Militar do Realengo, que foi a antecessora da Academia
Academia de AMAN, Academia dos Formação de Militares, né? Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Então, o Nero Moura não fez a AMAN, ele fez a academia, a escola militar de Realengo, que ficava ali em Realengo, naquele quartel que tem próximo à estação ferroviária. Depois ele foi transformado numa unidade de administração, atualmente tem um outro quartel ali. Então ali era a escola militar, ali formaram os militares. Na época, como eu disse, não existia ainda a aeronáutica. A aeronáutica era vinculada ao Exército, quer dizer, existia um grupo aéreo no Exército e na Marinha. E o Nero Moura, então, depois é que vai entrar na aeronáutica. Então, neste domingo de Ramos, dia 17 de abril de 2025, a convite do repórter fotográfico comendador Reinaldo Azevedo, estive acompanhando no carro de som o 37º passeio ciclístico pelas maravilhas históricas do bairro Imperial de Santa Cruz, quando pude falar um pouco sobre cada um dos locais por onde passamos. Um deles, talvez o mais icônico e representativo monumento arquitetônico construído na primeira metade do século XX, foi o hangar do Zeppelin. Veja que eu estou frisando bem século XX, porque nós tivemos anteriormente a Ponte dos Jesuítas, o próprio quartel é anterior, não é do século XX, mas do século XX o hangar do Zeppelin. Atualmente servindo como local para parqueamento e manutenção das aeronaves da Base Aérea de Santa Cruz, bem como também para a realização de comemorações, eventos militares e festas de uma maneira geral. Em frente ao gigantesco hangar dos dirigíveis Zeppelin, Hindenburg e posteriormente os Blimps, há uma aeronave A1AMX que faz parte de uma exposição permanente homenageando o brigadeiro Nero Moura, patrono da aviação de caça da Força Aérea Brasileira. Inclusive, quem entra também no portão principal da aeronáutica, da Base Aérea de Santa Cruz, tem lá Campo Nero Moura. Foi uma oportunidade hoje para fazer fotos internas do hangar e canhões coloniais. Estas fotos eu aproveitei para fazer hoje. Essa foto do canhão colonial, ontem, quem por acaso me acompanha aqui, aqueles 17 acompanhantes aqui do canal, devem ter visto essa foto que eu coloquei do canhão que está em frente ao 1º Batalhão de Engenharia de Combate. Eu fiz menção aos canhões que estão em frente à Base Aérea de Santa Cruz. Então aproveitei, falei, poxa, vou aproveitar, vou colocar essa foto hoje e fazer esse comentário. Então lá no quartel de Santa Cruz, aqui no Batalhão do Exército, tem 3 canhões, 2 bem em frente ao quartel e um pouco afastado. Lá na base tem 2 canhões. Inclusive eu vi que esse canhão aqui da base, ele está com um brasão. Esse aqui tem aqui logo pertinho, aqui tem um brasão, que é o brasão real. Então são canhões que se encontravam na elevação, no forte, que foi instalado em 1818, lá em Sepetiba. E esse passeio é devidamente autorizado pelo atual comandante da Base Aérea de Santa Cruz, Coronel Aviador Leal. Todos os participantes do 37º passeio ciclístico puderam visitar e fotografar o hangar dos dirigíveis, Zeppelin, Hindenburg e posteriormente os Blimps, e também as aeronaves em exposição permanente. Nas fotos ao lado, feitas por mim no dia de hoje, o interior do gigantesco hangar e um dos canhões coloniais que se encontrava instalado no forte, instalado no ano de 1818 em uma das elevações do litoral de Sepetiba. Eles foram tirados de lá e foram levados para o quartel, hoje servem como peças ornamentais. Observe quando eu falo aqui do hangar, a estrutura interna. Só mesmo entrando e observando assim de perto para ver como é um trabalho monumental. É uma estrutura fantástica. E aqui, naquele portão lá que está lá na frente, é o chamado Portão Sul. Era por onde entrava o dirigível, né? O grande Zeppelin ou o grande Hindenburg. O Hindenburg ainda era maior do que o Zeppelin, para fazer a manutenção. E essas portas que vocês podem ver lá no final, elas fecham e abrem. E elas fecham ainda com o sistema elétrico da época. E quando não funciona o sistema elétrico, então tem a possibilidade de usar manivelas, né? Como eu disse, são 8 soldados, 4 de cada lado.
uma escultura em homenagem ao brigadeiro Nero Moura, que é o patrono da aviação de caça. Aqui tem uma placa, esta escultura é uma homenagem ao brigadeiro Nero Moura, cujo exemplo, liderança e conduta mantém o espírito e acesa a chama do ideal dos pilotos da caça da FAB, da Força Aérea Brasileira. Então, essa plaquinha está lá no pé da escultura. E aqui tem uma outra placa de bronze, Campo Nero Moura, homenagem da aeronáutica ao patrono da aviação de caça da Força Aérea Brasileira, em 22 de abril de 2000. O dia 22 de abril é o dia da aviação de caça. Esta semana de abril é a semana que tem as festas. Aliás, o mês de abril é um mês de festas em Santa Cruz, porque no dia 10, agora, essa semana, nós tivemos o dia da arma de engenharia. Eu passei lá, inclusive, fiz uma apresentação, eles estavam fazendo pinturas e dando digamos, uma guaribada, como dizem os militares, né, no prédio, porque dia 10 teve a solenidade lá da arma de engenharia. E dia 22 vai ser o dia da aviação de caça, e dia 23 é o dia de São Jorge, que tem aquela festa popular ali no Largo do Bodegão. Geralmente tem uma missa celebrada ali na frente pelo cardeal Dom Orani, vem celebrar a missa. Depois tem uma procissão que os participantes vão montados a cavalo. Então é o mês de festas aqui em Santa Cruz, mês de abril. AT-26 Chavante, antecedente do AMX. A primeira aeronave italiana MB-326G chegou ao Brasil em 1969 para demonstração de suas qualidades operacionais. A aeronave chamou a atenção das autoridades brasileiras por sua versatilidade, pois permitiria desde o treinamento dos futuros caçadores com emprego de armamento variado até equipar unidades operacionais de caça e ataque. Portanto, visando abrir uma linha de montagem da aeronave no Brasil, no ano seguinte foi feito um acordo entre a italiana Aermac e a Embraer para a produção da nova aeronave designada AT-26 Chavante. Veja que nós estamos falando aqui em 1969. Então tem aqui uma foto do Chavante, para que vocês possam ter uma ideia de como é que ele era, né? Na época, obviamente, era considerada aquela aeronave. Como eu falei outro dia, quando eu falei daquela grande aeronave que esteve aqui em 1944, né? O Skymaster, que aterrissou na pista do aeroporto Bartolomeu de Gusmão, é considerada o maior avião do mundo em 44. Hoje, diante dos Boeing, dessas grandes aeronaves, é um pintinho. Mesma coisa, o Chavante, quando chegou em 69, era considerado de ponta. Depois, ele foi considerado obsoleto. Aqui tem as características do Chavante. O AT-26 Chavante esteve em operação com uma aeronave integrada aos esquadrões de diversas unidades da Força Aérea Brasileira. Foram várias pelo Brasil todo, pelo território nacional. Isso durante 43 anos. Hoje, a aeronave permanece apenas como peça ornamental nos campos das bases aéreas e museus. O AT Chavante foi o primeiro jato produzido em série no Brasil, sob a licença da Embraer, e desempenhou um papel fundamental na Força Aérea Brasileira, FAB, utilizando tanto para o treinamento de pilotos de caça, quanto para missões de ataque e reconhecimento. O Chavante se destacou por sua manobralidade e robustez. Aqui tem algumas características. Fabricante Embraer com a Aermac, que é a empresa italiana, então foi uma parceria, né? O motor é Rolls-Royce, aí tem a envergadura, 10 metros, comprimento 10, altura 3,72 metros, peso e velocidade. Depois tem o emprego, ele foi utilizado em atividade, né? Nem sempre operacional, mas de 1971 até 2014. Então foi um período longo, né? E foram fabricados no Brasil 167 exemplares. Ao longo de sua existência, essa unidade trocou de nome para PEV, Pesquisa, Ensaio em Voo, e GEV, Grupo Especial de Apoio em Voo, mas sempre manteve o Chavante no seu inventário. Em 2014, os dois últimos AT pertencem ao IPEV, quer dizer, o Pesquisa e Ensaio em Voo.
e foram definitivamente desativados, restando apenas a história dessa aeronave na FAB. Então, o Chavante prestou um grande serviço, um importante serviço na base aérea, mas chega um momento, finalzinho da 70, lá para 1978, quase 1980, o Chavante então já vai ser considerado obsoleto. Aquele negócio, deu o que tinha que dar, agora vamos descansar. Então foi considerado uma aeronave obsoleta, estava na hora de substituir. E no final da década de 70, início dos anos 80, a Força Aérea Brasileira, a FAB, buscava substituir os obsoletos AT-26 Chavante por uma nova aeronave para os mesmos fins. Quer dizer, ele começa em 69, então tem uma duração boa, né? Tal busca se encerrou quando, em julho de 1981, foi assinado um contrato entre os governos brasileiro e italiano, criando um consórcio binacional que seria responsável pela produção da aeronave AMX, obedecendo aos seguintes termos: 46,7% da Air Italia e 23,6% da Aermac e 29,7% da Embraer. Então eram três parcerias, 3 empresas. Aqui tem uma foto tirada do site da Força Aérea Brasileira, da FAB, mostrando o dia em que o AMX foi instalado. Como o AMX teve seu voo inaugural, seu voo operacional iniciado em Santa Cruz, nada mais justo e mais correto do que ele fazer parte da história do bairro Imperial de Santa Cruz, da história da FAB, da base aérea de Santa Cruz. Então ele está posicionado bem ali em frente ao hangar. Então hoje o grupo de ciclistas chegou aqui desse lado, né? Eles entraram pelaquele portão lateral que tem ali ao lado, nesse portão grande, né? E depois todos tiveram a oportunidade de tirar fotos aqui no AMX. Eu não poderia deixar de perder a oportunidade também de tirar essas fotos. Aquela foto que eu fiz a abertura foi tirada hoje, né? A FAB adquiriu 45 aeronaves um AMX, um caça-bombardeiro que conta com excelente raio de ação e maior carga bélica. Além do fato dessa aeronave permitir o reabastecimento em voo, concedeu à FAB uma capacidade de ataque estratégico ainda maior. Então, nós substituímos o Chavante pelo AMX, hoje nem Chavante nem AMX, tanto que o AMX está lá como peça de decoração. Aqui tem uma foto do AMX que a FAB compareceu pela primeira vez no maior exercício de combate do mundo, o Red Flag, em 1998, 6 caças A1 do 1/16 GAV estiveram em Nellis, nos Estados Unidos, para fazer a estreia da Força Aérea Brasileira em exercícios desse porte. Então, o Brasil, vejam que tem ali na fuselagem, na asa superior do lado direito, SC, que significa Santa Cruz, quando tem SM, Santa Maria. Então, essa sigla, quando por acaso vocês puderem ver uma aeronave, procurem ver logo a sigla, essas letras que elas vão identificar. Então, SC Santa Cruz. Então aqui tem as características do AMX, né? Que também foi construída pelas 3 empresas, motor Rolls-Royce, é um caça-bombardeiro de treinamento de reconhecimento tático. Logo, para se adaptar às novas características dessa aeronave, foi necessário criar uma nova unidade aérea específica para comportar os novos aviões, o Esquadrão Adelphi. O Adelphi na Força Aérea Brasileira, FAB, é um termo com diversas significações e origens, principalmente relacionadas ao primeiro grupo de aviação de caça. Assim como tem o Sentapua, tem o Adelphi, né? Em seu contexto, Adelphi é um código de reconhecimento, uma saudação de guerra e uma referência a uma marca de cigarros que era popular na época da criação do grupo. Então, esse termo Adelphi é um termo bem específico da aeronáutica. Então, foi inaugurado na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e recebeu este nome como tributo aos veteranos do primeiro grupo de aviação de caça, abatido em combate na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eles aproveitaram a participação do primeiro grupo de aviação de caça e deram esse nome relacionado também com o Adelphi, né? Aqui tem uma imagem
tirada uma bela imagem do A1.A, visto do alto do hangar do Zeppelin em Santa Cruz, na qual é possível ver os detalhes do atual padrão de pintura do AMX da FAB. Então observem bem, é um trabalho bonito, né? Essa foto foi feita, aqui tem o nome do fotógrafo, aqui embaixo bem pequenininho, Jackson Aeronaves Militares Brasileiras. Então todas essas fotos dessas aeronaves que eu estou postando aqui, com exceção das fotos que eu fiz hoje, elas foram tiradas desse site Aeronaves Militares. Então aqui tem as características, né, do AMX, 2 canhões, aí vem aqui as bombas, tudo isso. E as unidades onde ele esteve participando, fazendo a ligação. Em 13 de outubro de 1989, chegava a primeira aeronave A1 da FAB na base aérea de Santa Cruz, mas as atividades aéreas com o novo caça começaram apenas em julho do ano seguinte. Já em julho de 1991, o GAV foi declarado esquadrão operacional. Vejam que vocês aqui têm a foto do dia que ele foi instalado, né, o AMX lá em frente ao hangar, isso ainda naquele período da pandemia, né, para simbolizar então essa presença. E tem uma placa aqui ao lado com os nomes dos comandantes que estiveram na época à frente durante esse período que o AMX esteve na base aérea de Santa Cruz. Outro marco importante foi a escolha do A1 como a aeronave a ser utilizada pela FAB em sua primeira participação em 1998 na Operação Red Flag, que eu acabei de mostrar para vocês aquela foto, né? Considerado o mais importante exercício de guerra aérea no mundo, realizado pela unidade da aeronáutica dos Estados Unidos, né? E da Força Aérea Americana, e a base da Nevada nos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, em 15 de janeiro, quer dizer, em 1998, ocorreu a inserção de 2 aeronaves, A1.1, no inventário do 30º GAV, Esquadrão Centauro, incorporando assim a segunda unidade aérea a utilizar o avião A1.1, que foi declarado operacional em 2000. O mesmo aconteceu em março de 1999, quando o 1.10 GAV, Esquadrão POC, esse 1 se refere à unidade, né? Também sediado em Santa Maria, passou a operar o A.1 e sua dotação foi completada em julho de 2004. Vejam vocês aqui que tem a foto da aeronave que participou lá nos Estados Unidos em 98, juntamente com os aviões americanos e de outras nações. Observe que é uma aeronave de Santa Cruz. Aqui na fuselagem, na asa, na parte superior, está lá, SC, quer dizer Santa Cruz. E encerrando essa apresentação, rápida apresentação de hoje, tem uma foto histórica do primeiro protótipo do AMX FAB YA14201 em um de seus voos de ensaio. A importância do A1.1 para a indústria nacional é imensa e sedimentou a base para projetos como o ALX, os ERJ e EJETS, por exemplo. O piloto de testes Luiz Alberto Madureira participou da campanha de ensaios da aeronave sob matrícula 4201. Então veja que tem aqui as fotos, Jackson Aeronaves Militares Brasileiras, 1916 e 2015. Então, a apresentação de hoje se refere a essa aeronave AMX, que encontra-se em exposição na base aérea de Santa Cruz, em frente ao histórico hangar, então fazendo parte da história de Santa Cruz. O canal de História de Santa Cruz tem por objetivo contar um pouquinho da história das ruas, dos bairros, das localidades, dos monumentos de Santa Cruz. E hoje nós trouxemos algumas informações sobre uma história que não é uma história da colônia, nem do Império, é uma história mais recente, mas é a nossa história da base aérea que tem um vínculo muito estreito com Santa Cruz. Inclusive, a própria localização da base aérea, hoje estava chamando a atenção dos participantes, dos ciclistas, né, para a extensão, a dimensão, a enormidade do campo, né, que ali funcionava então o campo de São José,
que eu já falei várias vezes para vocês aqui, em várias postagens, né? Que os jesuítas, na época da colônia, atribuíram nomes de campos, os nomes de santos aos campos. E o campo de São José foi um campo importantíssimo, porque depois ele teve a base aérea de Santa Cruz, que está instalada até hoje lá, e também o Matadouro, também na área do Campo São José. Então, hoje, nesse domingo de Ramos, dia 13 de março de 2025, canal do YouTube História de Santa Cruz, do professor Simvaldo, encerrando esse finalzinho do domingo, desejando a vocês uma excelente semana, um abraço e até uma próxima oportunidade. Não se esqueçam, sempre que acharem interessante, façam aquele cumprimentozinho, não é? E, se possível, compartilhe com seus amigos. Então, hoje estive na base aérea de Santa Cruz, fazendo esta apresentação sobre o AMX. Esta aqui foi uma das fotos que eu fiz na manhã de hoje, na manhã desse domingo, durante o 37º Passeio Ciclístico pelas Maravilhas de Santa Cruz. Canal do YouTube de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Até uma próxima oportunidade.